Desde janeiro de 2009, o Brasil segue o acordo ortográfico realizado entre os países que têm o português como língua oficial. Essas mudanças atingem também a escrita em braille. As regras impostas pelo acordo ortográfico entraram em vigor no início deste ano e têm causado muitas dúvidas entre os brasileiros. Ronildo, dá uma olhadinha para mim. O que você acha dessas palavras aqui? Qual que está certo e qual que está errado? A de baixo está certa. Por quê? Mas sempre foi assim ou mudou? Eu acho que sempre foi assim. Eu acredito que sempre foi assim. Se eu te falar que feiura antigamente tinha acento e agora realmente não tem mais. A surpresa. Jiboia, a de baixo. Por quê? Pelo que eu me lembro, acho que a primeira tinha acento, já que era o normal. Sim, antes da correção ortográfica, né? Eliana, muitas dúvidas sobre essa nova mudança de como escreve, como não escreve agora com a nova regra? Sim, tá complicado a gente saber as novas regras. Dá uma olhadinha, lê pra mim o que tá escrito aqui e qual que é o certo e qual que é o errado. Micro-ondas ou micro-ondas com hífen? Creio que o de baixo tem o hífen. Não tem o hífen. Micro-ondas. Se eu te disser que agora tem sim o danado do hífen. Ah, muito me assusta. Os cidadãos que não enxergam também têm as suas dúvidas. Eu estava ajudando a minha filha a fazer uma redação e ela queria escrever que ela e as amiguinhas estavam brincando de roda-roda. E aí surgiu a dúvida, como que escrevia agora, se tinha que usar hífen ou se era normal. E o que você fez? Aí a gente pediu para ela colocar só que elas brincaram de roda. Tenho dúvida quanto ao meu nome. Tem acento ou não tem? Assembleia, ideia. Eu queria saber, continua ou não o acento? Andréia, nomes próprios não sofrerão alterações. E na escrita em braille, você sabe como fica? Tudo o que mudou no português mudou exatamente da mesma maneira para as palavras convertidas para o braille, o sistema tátil usado por cegos do mundo inteiro para ler e escrever. No braille não existe acento, não existe tio, acento agudo, grave. A letra muda a combinação dos pontos. Então, na tinta, a gente apenas não coloca o acento. No braille, eu modifico a escrita da letra. Eu modifico a combinação do ponto. Como, por exemplo, na palavra ideia, que caiu o acento. Então, a palavra ideia não tem mais o acento agudo no E. Em braille, antes da nova ortografia, o E era esses 6 pontos. Atualmente, o E são só esses 2 pontos, ponto 1 e 5. Então, muda totalmente a escrita. O dedo treinado de um cego precisa estar atento a essas mudanças, principalmente no setor de revisão da Fundação Dorina Noel para Cegos, instituição que só em 2008 imprimiu 22 milhões de páginas em braille. Eu acho que o importante é conhecer mesmo a língua portuguesa, né? Saber, não basta decorar, a gente precisa, quando faz alguma coisa, saber o que a gente está fazendo, né? Então o importante é que as pessoas leiam, escrevam bastante para de fato entender as novas regras. Eu tenho uma colinha aqui do meu lado, né, que não sai daqui, então se pinta a dúvida, eu já paro e já dou uma olhadinha, né, no resuminho que a gente tem do novo acordo e tiro a dúvida. Se aquele livro já está no novo acordo, a gente deve estar observando as normas do novo acordo, né? Mas se ele não estiver, a gente tem que seguir, mesmo a gente sabendo que aquela palavra já foi mudada, a gente tem que deixar aí daquela forma. Por enquanto, não está errado escrever da forma antiga. Até dezembro de 2012, as grafias novas terão de conviver com as velhas. Então, a gente apresenta para eles a nova ortografia, mais um exemplo, o trema, que é uma questão, uma letra, uma pontuação que caiu, né? Só que eu apresento para eles, eu ensino como é a pontuação do trema, porque eles vão encontrar. Eu tenho clientes aqui que estão em fase já de leitura de livros. E por 4 anos aí eles vão ver isso. Então, se eu não passar, só falar assim, olha, existia o trema e agora o trema caiu, e não falar que ponto é esse, eles não vão reconhecer uma leitura e eles não vão conseguir nem ler uma palavra. Na hora de escrever, eu procuro me preocupar com a escrita correta já.
né, para que não vire vício escrever, né, da maneira antiga. E escrevendo, né, é que você assimila. Então você tem, é necessário que se escreva correto já, né, até pela função que eu ocupo, que é de revisor. A rede AVAP continua a multiplicar pelo país os programas sociais, beneficiando a inclusão de pessoas com deficiência. Veja as novidades dessa ação. No dia 13 de agosto, a rede AVAP inaugurou a 4ª unidade licenciada, o Recanto Psicopedagógico da Aldeota, em Fortaleza, no Ceará. A parceria ampliará a atuação envolvendo pessoas com deficiência, nas áreas de reabilitação, capacitação e inclusão no mercado de trabalho. No quadro Aprenda Libras, conheça alguns sinais de um museu. História e arte. Isso você vai poder encontrar numa visita ao museu. No quadro Aprenda Libras de hoje, você vai aprender sinais relacionados com este centro de memórias. Sinal de museu. Mão com configuração em M, fazendo este movimento. Museu. Sinal de arte. Uma mão virada para a outra, fazendo este movimento. Como se estivesse pintando. Sinal de quadro. Lembrando um quadro pendurado na parede. Quadro. Sinal de pintor. Faça o sinal de homem, o de quadro, junto com o sinal de pintar. Pintor. Sinal de história. Relacionado à memória, por isso que o sinal é na cabeça. História. E sinal de fotografia. Como se estivesse tirando uma foto. Fotografia. Mais uma vez, sinal de museu. Sinal de arte. Sinal de pintor. Quadro, homem, mais pintar. Pintor. Sinal de história. Relacionado à memória. História. E sinal de fotografia, como se estivesse tirando uma foto. Por hoje é só. Até a próxima aula. Os Sentidos voltam na semana que vem e a gente se despede com algumas imagens de um rapel adaptado, praticado em Socorro, interior de São Paulo. Uma excelente semana. Tchau!